E aí, vocês estão todos bem? Todos com saúde, todos em casa? Todos assim entediados, né? Porque não estamos aí poder sair, nem fazer nossas atividades que a gente costumava fazer, mas, como eu sempre digo, o importante, mesmo que nós estamos em casa, estamos vendo várias situações tristes, né? Perdas, mas que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam em casa com a sua família. Então eu estou aqui hoje, mais uma vez, com atividade para vocês, né? E este mês vocês sabem que é um mês que comemora o mês de idoso, é um mês muito que tem assim, vai ter muita atividade boas para vocês. Eu espero que todos vocês gostem, apesar da situação, que as atividades é só através de vídeo, que vocês vão assistir, mas assim, vai acontecer as atividades, está acontecendo. Espero que todos vocês gostem, curtam as atividades, participem, né? Tem atividades que precisam participarem, precisa da participação de vocês. E eu sei que vocês estão assim, não está dando para gravar, não está dando para fazer vídeo, para mandar para mim, mas eu peço que vocês dêem um jeitinho, se vocês puderem gravar, se vocês puderem enviar um áudio para mim ou fotos, tá bom? Eu agradeço e vamos se animar, né? Porque, como eu digo, o importante é que a gente está bem, que a gente está com saúde. E antes de falar da atividade hoje, eu vou ler um versículo para vocês, tá bom? Que está em Salmos 37, 25, que diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Esse versículo fala sobre a importância de sermos justos, né? Porque fala de uma decorrência de vida, que já foi jovem e que hoje é velho, mas nunca viu um justo desamparado. Então, por isso que é importante a gente ser sempre justo nas nossas ações, no nosso pensamento, no nosso falar. Porque quando nós somos justos, Deus nunca nos ampara. Nossos filhos nunca mendigaram pão. Nossos filhos sempre vão ter abundância na vida, em todas as áreas, não só o pão, né, que a gente ingere, mas em todos os sentidos. Por isso que esse versículo fala da importância de sermos justos. É muito importante quando nós somos pessoas justas com o próximo, até com o nosso mesmo. Tem vezes que ele não é justo conosco. Tipo, quando nós não procuramos uma melhoria para nós. Muitas vezes a gente não procura uma saúde, muitas vezes a gente não tem uma vida boa, que a gente deixa fluir da vida que Deus nos dá, nos permite. Então a gente não está sendo justo para nós. E quando nós somos justos para nós, quando nós negamos até nós mesmos, nós perecemos. Porque quando a gente não contribui para o bem, vem sempre a contribuição do mal para nós. Então esse versículo ele fala sobre o ser justo. E devemos ser justos sempre, com o próximo e com nós mesmos, tá bom? E a atividade de hoje é com Lorena, psicóloga, ela vai falar com vocês sobre um pouquinho como vocês estão vivendo, como é que vocês estão lidando com certas situações que vocês passam na vida de vocês. Vai ser muito bom, ela vai falar um pouquinho com vocês. No fim da fala dela, ela vai fazer uma atividade com vocês. E eu espero que todos vocês olhem a atividade direitinho, participem. É através de vídeo, mas vocês vão conseguir fazer a atividade, vai enviar para mim. Tá bom? Eu espero que todos vocês participem, curtam, tá bom? E vamos se animar, vamos se alegrar, porque a vida ela é muito curta, mesmo que nos 100 anos, mas é muito curta quando nós estamos aqui na Terra. E a gente tem que aproveitar todos os dias das nossas vidas, tá bom? E agora eu vou passar para a Lorena um vídeo para vocês, tá bom? Olá pessoal, eu me chamo Lorena, sou psicóloga do CRAS 2 aqui da cidade de Jaguaribe. Vocês já me veem por aqui, né, em alguns vídeos. E hoje eu vim trazer para vocês a temática da importância de cuidar, né, da inteligência emocional e falar dessa temática em relação à busca pela qualidade de vida e as possibilidades que a fase da terceira idade ela proporciona, né?
nesse questionamento que a gente levanta aqui nesse momento, eu venho trazer para vocês o outro lado da moeda, que não é apresentado normalmente nas discussões levantadas por qualquer pessoa nesse período, né? Comumente a gente está acostumado a observar as pessoas falando que esse momento é um momento de improdutividade, é um momento de reclusão, é um momento em que vocês necessitam de total repouso, e a gente sabe que não é bem assim, né? Esse momento, por o outro lado, é a possibilidade de vocês começarem a produzir aquilo que vocês amam, né? Respeitando, claro, as capacidades de cada um, né? Quando eu falo sobre produzir aquilo que vocês amam, eu coloco a questão de que vocês precisam utilizar esse tempo que vocês possuem, né? De mais tempo com vocês, de mais tempo em casa, com os familiares, para passar a observar, dentro da rotina de cada um, aquilo que vocês realmente amam fazer, aquilo que vocês amam produzir, aquela habilidade que vocês têm e que vocês tinham, mas que não usam mais, né? Por exemplo, vai aparecer idosos que tinham uma habilidade muito boa com artesanato, mas com o passar dos tempos, essa habilidade ela foi deixada de lado por alguma circunstância da vida. Alguns idosos que gostam muito de cozinhar, alguns idosos que têm uma habilidade em relação à dança mesmo, que se caracteriza como uma atividade física que se considera também amplamente importante de efetivação nesse período, não é mesmo? E aí, como eu pontuei, esse é o momento que vocês têm como uma boa hora para olhar para si, olhar para dentro, para as necessidades de vocês, para os desejos, para as vontades, né? E aí, dentro dessas questões, desse processo de autoconhecimento, que vocês começam a produzir reflexões sobre vocês, sobre os anseios de vocês, aquilo que incomoda vocês, que trazem alguma problemática. É um momento da gente conversar também sobre o desenvolvimento de habilidades, comportamentos e atitudes positivas, né? O que são, Lorena, esse conjunto de habilidades, comportamentos e atitudes positivas? Esse conjunto de ações, podemos se dizer assim, gente, se caracteriza por ações que efetivam uma mudança de vida e da percepção de vida que a gente tem, né? A partir do momento que a gente começa a produzir comportamentos, atitudes, habilidades positivas, a gente não só vive uma vida diferente, né? A gente passa a ver a vida de uma forma diferente. Todo o nosso contexto ele vai começar a apresentar mudanças. O que são, então, exemplos dessas habilidades, dessas atitudes positivas? Dentro desse contexto, gente, a gente pode citar o respeito, o compromisso, a comunicação, que eu caracterizo como uma das principais ferramentas, das principais habilidades positivas para vocês, para todos nós desenvolvermos, não é? A questão da capacidade de adaptação, que para vocês, nessa fase, é algo que se faz altamente importante, não é? E a capacidade de ser ativo, de permanecer ativo, mesmo frente às circunstâncias, né, particulares de cada um. Nesse contexto, gente, a gente começa, na prática dessas atitudes, a gente começa a ver o mundo de uma outra forma, né? Eu acho que vocês conhecem, ou até mesmo são essas pessoas que, por exemplo, reclamam muito, né? Falam que a vida não tá boa, tá sempre dando relevância para as dores que com certeza são características desse momento muitas vezes, mas dão uma relevância muito ampla apenas às questões negativas, né? E aí nisso tudo, muitas pessoas acreditam que a felicidade, que os bons sentimentos, eles não têm nenhum reflexo na nossa saúde física, o que é
uma inverdade, né? Uma mentira, isso não acontece. Muitas pesquisas, médicos, eles já debatem sobre os reflexos que viver uma vida positiva apresenta para a nossa saúde física também, não apenas a nossa saúde mental, né? Eu vou citar para vocês 3 bons exemplos de reflexo na nossa saúde física, que a partir do momento que a gente começa a desenvolver atitudes positivas, começa a pensar mais positivo, começa a se sentir mais motivado, pode trazer, né? A felicidade, gente, os bons sentimentos têm bons reflexos para a saúde do nosso coração. Olha só que bacana, né? Se sentir feliz, estar de bem consigo mesmo, não traz um reflexo apenas para a nossa saúde mental. A nossa saúde mental, com certeza, ela é atingida, né, nesse momento em que a gente produz bons sentimentos, mas a nossa saúde física, o nosso coração também sente bons reflexos disso, né? A felicidade e os bons sentimentos também apresentam uma redução na sensação de dores crônicas. Lorena, o que são essas sensações de dores crônicas? Por exemplo, alguém de vocês que tem reumatismo, tem alguma doença dos ossos que é crônica, né? A diabetes às vezes pode trazer algum prejuízo e causar alguma dor crônica de ferimentos, enfim. Qualquer um de vocês que possuam dores crônicas, o sentimento de felicidade, os bons sentimentos vão trazer uma redução nessa sensação de dor, né? E por último, aumentar a imunidade. A felicidade, gente, indiscutivelmente aumenta a nossa imunidade. Para que essa imunidade é importante? Para exatamente tudo. Para todos os nossos processos de doença, nós deveremos contar com a nossa imunidade, com a capacidade de nossa imunidade, para produzir anticorpos capazes de barrar a progressão dessa doença, né? Então, assim, fica muito claro a importância da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa qualidade de vida relacionada com a forma com que a gente lida com as nossas problemáticas, com a nossa motivação para lidar com essas problemáticas. E aí vocês podem me perguntar, como é que eu consigo desenvolver essa capacidade de ter motivação, de estar motivado para ver a vida dessa forma, não é? Como eu pontuei para vocês, uma das coisas mais importantes que eu acredito nessa capacidade de desenvolver essas habilidades positivas está a comunicação. Quantos de vocês estão estabelecendo uma boa comunicação com as pessoas que vocês convivem? Os seus familiares, os seus vizinhos, os seus parentes como um todo, as pessoas que convivem junto com vocês, né? Quantos de vocês têm tentado isso? Sei que nem sempre é possível. Tem relações realmente que a gente não consegue estabelecer uma boa comunicação. Mas quantos de vocês têm estimulado essa comunicação, essa conversa, essa tentativa de falar sobre os sentimentos de vocês, aquilo que incomoda de forma saudável? Algo que eu pontuei inicialmente foi justamente sobre a nossa capacidade de se conhecer, de entender aquilo que nos machuca, de entender nossas dores, nossos processos, e precisamos também começar a articular formas de falar sobre isso, né? Com alguém, pelo menos uma pessoa que vocês possuam confiança. E aí, gente, desenvolver com essa pessoa ou com essas pessoas a possibilidade de uma comunicação que seja saudável. E aí, dentro dessas outras possibilidades de mudanças de vida, eu falo com vocês também sobre a nossa capacidade de assumir compromissos de forma ativa. E o que são esses compromissos de forma ativa? Esse aqui que vocês estão fazendo hoje é uma forma de assumir um compromisso de forma ativa. O serviço de convivência, ele funciona, né? Como um compromisso que vocês assumem com vocês mesmos, com outras pessoas, de participação para a melhoria de vida de vocês, para a gente poder estar desenvolvendo essa conversa hoje, não é? E aí, outra possibilidade, a gente está o tempo inteiro, principalmente no momento em que a gente vive de pandemia,
se enchendo, lendo muito, ouvindo muito, assistindo muito jornal e tendo contatos apenas com notícias negativas. Isso aí acaba gerando um reflexo muito forte, né? Um reflexo muito presente nas nossas vidas, na forma como a gente vê o mundo. Então, assim, o que eu aconselho que vocês façam? Que vocês passem a ouvir, ler, para quem lê, assistir, coisas que tragam benefícios positivos para a vida de vocês. Que façam com que vocês enxerguem o mundo de uma forma positiva, que tragam motivações, né? Não ficar o tempo inteiro assistindo jornal, que fala sobre problemas do nosso dia a dia. Então, assim, não é que vocês vão evitar, não vão mais assistir jornais. Mas deem prioridade a notícias bacanas, a conteúdos que tragam para vocês, para a vida de vocês, um sentimento de conforto, de alegria, de contentamento, né? E aí, outra coisa muito importante para vocês desenvolverem essa forma ativa, essa forma de ver a vida de uma forma mais positiva, é vocês serem donos da própria vida de vocês. Quando eu falo isso, é vocês perceberem a autonomia que ainda existe dentro de vocês, né? E não me sinto mais autônoma, eu não consigo mais me sentir responsável pela minha vida. Todos vocês que estão aqui estão tendo a capacidade, por exemplo, de usar uma ferramenta que até então muitas pessoas acreditam que são destinadas apenas para pessoas jovens. Isso é um grande exemplo de autonomia e força de vontade da parte de vocês de não apenas assumirem um compromisso, mas de aprendizado. Então, sejam protagonistas, assumam o controle da vida de vocês, né? Isso é muito importante. Fale sobre aquilo que desagrada. Isso é uma forma da gente definir controle sobre a nossa vida, né? Peçam aquilo que vocês querem comer, por exemplo. Decidam que vocês vão comer uma vez ou outra, né? Decidam fazer práticas de exercício, por exemplo. Nesse contexto, né? Trabalhando o que a gente até conversou na semana passada sobre a meditação, que é tudo uma forma da gente conseguir ter contato com as nossas questões, o nosso interior, não é? Então, assim, é uma ferramenta muito importante. Outra ferramenta muito importante é a capacidade de adaptação de vocês a essa fase. Como eu pontuei inicialmente, a terceira idade, ela não deve, na verdade, ser vista como um momento de impossibilidades, mas como um momento de novas possibilidades. De possibilidades onde vocês vão se desenvolver com vocês mesmos, conhecer aquilo que vocês gostam, não gostam, desejam mudar ainda na vida de vocês e compreender que vocês possuem, sim, autonomia para lidar e ter tomar as rédeas de suas vidas, né? E aí, a capacidade de adaptação é algo muito importante para vocês. Compreender as dificuldades comportamentais dessa fase, as físicas, né? Consequentemente, a idade chega e realmente nós temos algumas problemáticas a trabalhar. Muitas pessoas passam por essa fase sem sentir tantas dores, por exemplo, nos ossos, enfim. Já outras pessoas passam por um processo diferente. Então, nessa questão da adaptação, aprendam também a acolher a diferença do outro, né? Do outro idoso. Cuidem-se. Não cuidem apenas de si, mas cuidem também dos seus pares, dos seus companheiros, das pessoas que cercam vocês. Isso é muito importante. Para a gente conseguir descontrair também um pouquinho hoje, eu vou aplicar com vocês uma espécie de jogo da memória, certo? Vocês vão ter que memorizar alguns objetos que eu vou apresentar aqui e memorizar a sequência que eu apresentei, certo? E depois vocês vão repetir. Como é que vai funcionar? Eu tô aqui com uma caneta, um grampeador, um dado, uma chave, pilhas, um batom protetor labial,
um óculos, certo? E aí, eu vou apresentar esses objetos para vocês em uma sequência. Depois eu vou retirar os objetos daqui e vou perguntar qual foi a sequência que eu apresentei, tá bom? E vocês vão ter que executar isso em casa, para vocês verificarem como está a memória de vocês. Depois eu vou querer saber quem conseguiu efetivar a atividade e acertou a sequência de todos os objetos, certo? Não é necessário que vocês acertem todos os objetos, mas quanto mais objetos vocês acertarem na sequência, é um sinal de que a memória de vocês mais está bacana, né? E aqueles que não conseguirem memorizar a sequência, é um sinal que devem exercitar a sua memória, né, de forma mais prática, com mais frequência, certo? Vamos lá começar? Eu vou começar apresentando poucos objetos e vou aumentar o grau de dificuldade, tá certo? Para começar, batom, chave, e aí, qual foi a sequência? Vamos dificultar um pouquinho mais. Batom, chave, caneta e dado. Bora lá, meu povo, deixar isso mais difícil. Eu vou apresentar a última sequência para vocês com mais objetos. E aí, vocês vão dizer se vocês conseguiram executar a primeira, a segunda e a terceira. Ou se não conseguiram executar, vão dizer quais foram as sequências que vocês conseguiram executar, tá certo? A primeira foi a com menos objetos. A segunda sequência com um pouco mais de objetos. E essa última vai ser com todos os objetos que eu apresentei no início da atividade, tá bom? Vamos lá? Batom, chave, grampeador, caneta, dado, pilha e óculos. Quero ver vocês conseguirem fazer todas as sequências. Não vale repetir o vídeo, certo? Tchau, tchau, gente. Lembrem-se da importância de utilizar as máscaras, certo? Passar sempre o álcool em gel nas mãos, lavar as mãos com frequência. Não esqueçam da importância do cuidado pessoal de cada um de vocês nesse momento, tá bom? A pandemia não acabou e vocês precisam continuar se cuidando. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, gostaram da atividade? É muito bom essas atividades, a gente participar. E eu espero, como eu já falei no início, eu espero que todos vocês participem. Um grande